Bom, pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo está sendo realizado com o intuito da gente resolver, solucionar aqui um problema proposto por uma questão de concurso. Essa questão de concurso ela foi realizada na área de patologia clínica, medicina laboratorial. Então, é uma questão que ela tem importância para diversos profissionais da área da saúde, mas ela tem um interesse maior para os profissionais que são biomédicos, farmacêuticos, biólogos e médicos que trabalham nessa área aí da patologia clínica, e da medicina laboratorial. Então, eu vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês, Então, meu nome é Plínio Bezerra Palácio, eu sou biomédico formado aí pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. Eu me formei no ano de 2017, onde antes mesmo de terminar a graduação eu já estava iniciando a especialização em patologia, onde terminei, E atualmente eu estou fazendo especialização em docência do ensino superior pela Uninasal. Também faço mestrado em bioquímica e biologia molecular pela Universidade Federal do Cariri. Então, vamos lá para a resolução dessa questão. Vamos dar uma lida na questão. Então, a questão, eu posso estar deixando aí para vocês o material de onde eu retirei, existem outras questões nesse material de concurso também nessa mesma área. Então, a questão ela diz o seguinte: um homem de 65 anos apresenta icterícia visível que está ficando com cor mais forte. Não relata dor, mas perdeu um pouco de peso e percebeu que suas fezes estavam com uma cor pálida. Ele bebia moderadamente e não estava fazendo uso de terapia medicamentosa. O clínico solicitou alguns exames para avaliação da função hepática. Nos resultados, as transaminases e gama-GT estavam normais, enquanto a bilirrubina total estava elevada devido à elevação unicamente da bilirrubina conjugada. A fosfatase alcalina se encontra elevada. De acordo com a história clínica e os resultados dos exames laboratoriais, o provável diagnóstico é: letra A, hepatite viral aguda pelo vírus da hepatite A. Letra B, hepatite viral aguda pelo vírus da hepatite B. Letra C, obstrução extrahepática, pancreatite crônica. Letra E, hepatite viral crônica pelo vírus da hepatite B. Então, para a gente solucionar essa questão, a gente precisa ter uns conhecimentos prévios científicos a respeito da clínica desse paciente, Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, nós temos que atentar para que o paciente em questão é um homem de 65 anos. Então, nas questões de concurso, você tem que se atentar para um quadro clínico de icterícia, pois se o caso em questão fosse um recém-nascido, nós temos aí uma icterícia que seja fisiológica, O que é essa icterícia? A icterícia ela é uma amarelidão no corpo do paciente, onde você vê aí principalmente as mucosas com uma cor amarela bem forte, devido aí a um aumento da bilirrubina. Essa bilirrubina ela pode ser a bilirrubina total, pode ser as suas frações que estão aumentadas, e aí você tem esse quadro de icterícia. Então, no caso de recém-nascidos, existe uma icterícia que é fisiológica, por conta que esse recém-nascido ele ainda está se adaptando ao metabolismo da bilirrubina. O seu fígado ele ainda não consegue metabolizar de uma forma 100% ativa essa bilirrubina. O recém-nascido ele também está aí com uma troca de hemácias. Nós sabemos que a bilirrubina ela é proveniente da degradação da hemoglobina, que é uma proteína que ela está aí presente nos eritrócitos para fazer todo esse processo de oxigenação. Então, essa icterícia fisiológica do recém-nascido ela vai costumar regredir até uma semana, e nos prematuros ela pode ir até o 10º dia de vida. Então, essa icterícia ela tem que estar sempre em acompanhamento, já que o excesso de bilirrubina ele pode ser tóxico para o paciente. Então, nós temos aí casos, como vocês estão vendo aí na figura, essa amarelidão no olho aí do recém-nascido, E a bilirrubina ela é tóxica, pessoal. Ela pode dar aí um quadro de encefalopatia, Então, ela é tóxica, pois ela interfere nas sinapses, Então, tem que ter esse acompanhamento do recém-nascido. E uma icterícia fora
em pacientes que não sejam recém-nascidos, né, ela não é uma icterícia fisiológica, ela vai ser aí uma icterícia patológica. Alguma patologia ela vai estar causando essa elevação da bilirrubina, que é o que a gente vai observar agora. Então, o paciente de 65 anos que está apresentando essa icterícia que é visível e que ela está ficando com a coloração mais forte. Ele não tem dor, mas perdeu um pouco de peso e percebeu que as suas fezes estavam com uma cor pálida, pessoal. Então, fezes com coloração pálida, ela pode aí estar nos indicando, né, algum problema, justamente porque lá no fígado, né, que é onde vai ter esse metabolismo da bilirrubina, né, onde a gente vai falar mais um pouquinho aí para frente desse metabolismo, né, então é lá no fígado que vai acontecer esse metabolismo da bilirrubina, e aí após a conjugação da bilirrubina, né, essa bilirrubina ela vai ser depositada na bile, juntamente com os sais biliares, né, e vai ser excretada nas fezes. Então, a coloração normal, aquela coloração amarronzada das fezes, ela se dá justamente por conta da presença dos sais biliares no processo digestivo. Então, veja aqui na figurinha 3, né, que existe essa conexão, né, da bile, os sais biliares eles são aí responsáveis pela metabolização das gorduras que nós ingerimos através do processo de alimentação, e aí as fezes do paciente ele relata que estavam esbranquiçadas, né? Então isso aí está relacionado com algum problema aí nesse metabolismo, nessa produção dos sais biliares que não está dando essa coloração normal amarronzada das fezes. Então vamos prosseguindo, né, para ver a clínica do paciente. Então, como eu tinha dito, né, ele perdeu um pouco de peso e percebeu que as fezes estavam com uma coloração pálida. Então, isso aí está relacionado já com esse processo da bilirrubina. Então, o paciente ele também relata que bebia moderadamente e estava fazendo uso de terapia medicamentosa. Então, por que isso é importante ser relatado? Nós sabemos que o álcool, né, ele é metabolizado no fígado, né, existe um conjunto aí de enzimas hepáticas que vão metabolizar o fígado, e a bebida, então, ela pode aí estar alterando alguns exames laboratoriais, pode estar causando algumas patologias, né, já que ela é metabolizada no fígado. Mas aí é excluído aqui na questão, já que o paciente bebia moderadamente e não estava fazendo uso de nenhuma terapia medicamentosa. Nós também sabemos, né, que existe um conjunto de enzimas hepáticas que são responsáveis pela metabolização dos medicamentos, né? Então, algumas associações, inclusive, de medicamento com bebidas alcoólicas não é interessante, justamente porque ambos são metabolizados no fígado. E o álcool, ele tende a aumentar, né, a produção dessas enzimas, o que pode fazer com que alguns medicamentos tenham o seu metabolismo acelerado, né, e sejam excretados de uma forma mais rápida. Então, por isso que se fala muito na associação de antibióticos com bebida alcoólica e que chama-se de cortar o efeito do antibiótico, né, justamente porque o álcool ele vai aumentar os níveis das enzimas hepáticas e o antibiótico ele vai ser metabolizado de uma forma mais rápida e vai ficar menos tempo no organismo, né, e não vai ter o seu efeito que é esperado, né. Então, essa informação ela é importante, já que nós descartamos aí o uso de terapias medicamentosas e bebidas que possam estar aí afetando, né, o fígado do paciente. Então, prosseguindo, o clínico ele foi e solicitou alguns exames para avaliação da função hepática, né? Então, quais foram os exames que o médico solicitou? Ele solicitou as transaminases, né, que é a AST, a mais conhecida como TGO, e a ALT conhecida como TGP, né, que são enzimas que estão presentes aí nos hepatócitos, né, que são as células do fígado, a gama-GT, a bilirrubina total e frações e a fosfatase alcalina. Então, todos esses exames, né, eles em conjunto ajudam aí a dar uma avaliação na função hepática, né, como é que está o fígado do paciente. Algumas enzimas, elas não são especificamente dos hepatócitos, né, elas não estão só presentes no hepatócito, elas também estão presentes em outras células do nosso organismo, mas o conjunto, né, a avaliação em conjunto desses exames, eles nos dão uma noção da função hepática do paciente, como é que está, né?
Então, vamos falar, então, um pouquinho de cada uma dessas enzimas para a gente se basear na nossa resposta. Então, as transaminases, né, são enzimas que estão presentes aí nos hepatócitos, não são totalmente específicas dos hepatócitos, mas, como eu falei para vocês, em conjunto a gente consegue ter uma avaliação mais completa. Então, a AST, mais conhecida como aspartato aminotransferase, né, que também é sinônimo do TGO, que é a transaminase glutamoxalacética, né, e a ALT, que é a alanina aminotransferase, sinônimo da TGP, que é a transaminase glutâmico-pirúvica, são enzimas que estão aí presentes nos hepatócitos e são responsáveis por processos metabólicos, né? Então, o seu aumento ele vai indicar uma disfunção hepatocelular, né? Principalmente do conjunto das duas enzimas. Por quê? Porque se você tem uma lesão na célula, essa célula ela vai ser rompida. Quando a célula é rompida, ela vai liberar o conjunto de enzimas intracelular. Então, o aumento dessas enzimas, elas vão nos dizer que está tendo aí uma lesão hepatocelular. Então, vejam aqui essa imagem de um hepatócito, né? Então, quando essa célula se rompe, ela libera aí, né, um conjunto de enzimas e o seu aumento na corrente sanguínea vão nos indicar que está tendo alguma lesão dessas células, né? Então, como observação aqui, né, o aumento discreto dessas enzimas ocorre na obstrução biliar, né, e valores superiores a 1.000 unidades internacionais por litro sugerem fortemente uma hepatite. Então, vejam que durante um processo de hepatite, né, essas células elas são muito lesionadas, né, e aí há uma liberação maior do conjunto dessas enzimas. E é observado um aumento discreto quando se tem obstrução biliar, né? Você pode aí nem ter um aumento mais discreto, já que o problema está na obstrução dos canais biliares, né? Então, vamos prosseguir falar das outras enzimas, né? Então, o que é que o clínico relata, né? Que o paciente relata? As transaminases e gama-GT estavam normais. Então, nós vimos, né, o papel das transaminases, mas os resultados dos exames nos dizem que as transaminases estavam normais. E a gama-GT, que também estava normal. Então, a gama-GT, pessoal, ela também é conhecida como a gama-glutamiltranspeptidase. Também são enzimas que estão aí presentes no hepatócito, né? E aí os níveis aumentados, eles podem ser encontrados em doenças hepáticas, justamente da mesma forma, né? Essa célula ela vai se romper devido a uma lesão, devido a uma patologia, que vai liberar o conjunto dessas enzimas que vão estar aumentadas na corrente sanguínea, nos indicando algum problema, né? Pode ser numa colestase intra ou extrahepática, né? A colestase é uma obstrução através de um cálculo, né? E do pâncreas, né? O uso de álcool e barbitúricos também podem aumentar, né? Como eu falei para vocês, o álcool e alguns medicamentos, os medicamentos, eles são metabolizados no fígado e o uso do álcool e a utilização desses medicamentos, eles podem aumentar, né, esse conjunto de enzimas. Então, uma observação é que a gama-GT ele é um indicador sensível da presença de lesão hepatocelular ou dos ductos biliares. Né? Então, é sensível por quê? Porque quando se tem a menor lesão, um grau leve de lesão, essas enzimas elas já estão elas já vão estar alteradas aí na corrente sanguínea, né? Então, no entanto, ela é pouco específica, né? Pois os níveis elevados podem ser encontrados em outras patologias, como diabetes, hipertireoidismo ou insuficiência renal, né? Então, como não são específicos para uma lesão hepatocelular, nós precisamos aí de uma avaliação sempre em conjunto das enzimas que são responsáveis, né? Que nos indicam aí algum problema no fígado do paciente. Então, o que é que o paciente, o que é que a questão nos diz, né? Que as transaminases e a gama-GT elas estavam normais. Então, vamos dar sequência. A bilirrubina total, que também foi solicitada pelo clínico, né? A bilirrubina, como eu
mencionei, ela é um produto de degradação da hemoglobina, que está presente aí nos eritrócitos, né? Então, de 100 e 120 dias, os nossos eritrócitos, eles estão aí passando por um processo de renovação, onde nós temos, né, a nossa quantidade de bilirrubina, justamente pelo processo de degradação, né, da hemoglobina. E aí, o médico, ele solicitou o exame chamado bilirrubina total e frações. Essas frações são justamente a bilirrubina que nós chamamos de direta ou conjugada e indireta ou não conjugada, né? Então, por que se dá esse nome de bilirrubina direta e indireta, conjugada e não conjugada, né? Existe o processo de metabolismo das bilirrubinas, né, através da degradação da hemoglobina, e aí essa bilirrubina ela está circundando no sangue, né? Então, essa bilirrubina ela é chamada de bilirrubina indireta, ela geralmente está associada aí à albumina. E aí nós vamos ter a captação dessa bilirrubina associada à albumina nos hepatócitos, né? Então, lá no fígado é que vai acontecer o processo de metabolismo dessa bilirrubina. E, através de uma enzima chamada glicuroniltransferase, ela vai fazer um processo de conjugação dessa bilirrubina para, posteriormente, ela ser excretada. Né? Então, a bilirrubina ela vai ser associada ao ácido glicurônico, e aí nós vamos ter a bilirrubina direta, né, que vai aí para a bile, juntamente com os sais biliares, e vão ser excretados para ajudar aí no processo de digestão dos lipídios, né, da gordura dos alimentos, e são excretados no intestino, né, para ajudar esse processo. Então, pessoal, o que é que a questão ela nos diz, né? Que a bilirrubina total ela estava aumentada, mas devido à elevação unicamente da bilirrubina conjugada. Ou seja, é uma bilirrubina que ela já passou pelo processo de metabolismo do fígado e está ali armazenado na vesícula biliar, né? Ela já é uma bilirrubina que foi conjugada, né? Dando sequência, o próximo exame que o clínico solicitou foi a fosfatase alcalina. Então, o que é essa fosfatase alcalina? É uma enzima, né, que ela está presente aí nas membranas do revestimento dos canalículos biliares, né, e ela tem como função remover grupos fosfatos de um grande número de moléculas diferentes, incluindo proteínas, nucleotídeos e alcaloides, e como o próprio nome sugere, né, ela é mais ativa aí em locais que estão com um pH aí alcalino. Né? Então, uma observação é que o aumento da fosfatase alcalina ela pode ser patognomônica de obstrução biliar. Né? Quando você faz uma avaliação conjunta, né, já que essa enzima ela pode estar alterada em doenças ósseas e na gestação, se faz a associação aí com a gama-GT, que a gente falou, para confirmar aí uma origem de obstrução dos canais biliares. Né? Então, ela pode ser patognomônica aí de uma obstrução biliar. Então, isso já está aí nos indicando, né, a resolução dessa nossa questão. Então, vamos lá. Né? E aí estão as alternativas. Né? As alternativas que falam de hepatites virais, percebam que elas estão especificando o tipo de hepatite. E aí, apenas com esses tipos de exame, nós não conseguimos diferenciar que tipo de vírus é que está causando essa hepatite. Existem exames que são específicos para a gente saber qual é o tipo de vírus, mas esses exames de enzimas, né, exames bioquímicos, eles não vão nos dizer, né, que tipo de vírus é que está causando essa hepatite. Nas hepatites, como estávamos vendo, né, as transaminases elas se elevam muito justamente devido à replicação viral. Né, a replicação viral ela vai lisar muitos hepatócitos e vai liberar uma grande quantidade das transaminases. Então, exclui-se aí, né, essas alternativas que falam de hepatites virais e ainda especificam o tipo de hepatite. Nós não temos como saber, né, se é uma hepatite aguda, se é uma hepatite crônica. Existem outros tipos de exames que são específicos para nos indicar que está tendo aí uma replicação viral, que nos indicam uma hepatite aguda, mas são exames que são bem mais específicos para nos indicar que isso está acontecendo. Então, outra coisa é que a fosfatase alcalina, ela pouco vai se alterar aí nas hepatites virais. Ela pode se alterar, mas geralmente é uma alteração
ela pouco se altera ou é uma alteração leve. Né? Então, vejam que na questão está nos dizendo que a fosfatase alcalina se encontra elevada. Né? Então, descartamos aí as alternativas A, B e E, que falam de hepatite viral, especificam que é aguda e crônica e especificam o tipo de vírus que está causando essa hepatite. Nós temos também na letra D a pancreatite crônica. Né? Existem exames que também são específicos para um tipo de pancreatite, né? Como amilase e lipase, que são enzimas que são produzidas aí nas células do pâncreas. Né? E quando se tem uma lesão, no caso de pancreatite, né? Que é uma inflamação do pâncreas, nós temos essas enzimas alteradas. Assim como também os exames laboratoriais comuns, são a dosagem de excreção fecal de gorduras em 72 horas, e a pesquisa de gordura fecal, né, com o corante Sudan 3, que a gente utiliza no laboratório. Né? Então, a gente descarta aí também uma pancreatite crônica, já que os resultados aí, a clínica do paciente, ela não está batendo com uma pancreatite crônica. E no caso de pancreatites, nós temos, justamente por ser liberados as enzimas como amilase e lipase, né? Então você vai tendo aí uma degradação de outras células que estão próximas umas das outras e você tem um processo de dor aguda, uma dor intensa, né? Quando se tem um caso de pancreatite, né? Então, o que é que o paciente relata? Não relata dor, né? Então, a gente exclui aí uma pancreatite crônica, sobra-nos então a obstrução extrahepática, né, letra C, né, então provavelmente um cálculo que está aí obstruindo os ductos biliares, né, e aí você vai ter, justamente devido a essa obstrução, um aumento de uma bilirrubina que já foi conjugada, ela já está lá na bile, mas devido a essa obstrução, você está tendo aí um aumento das concentrações da bilirrubina conjugada. Então, como está tendo um processo de obstrução, essa bilirrubina ela não está indo para o intestino e não vai dar essa coloração amarelada às fezes. Então, o paciente também relata, né, as fezes esbranquiçadas. Né? E também nós temos aí a fosfatase alcalina elevada, que pode ser, no caso, patognomônico para uma obstrução biliar. Né? Então, esse foi o nosso vídeo para a resolução dessa questão. Espero que vocês curtam, compartilhem com seus colegas de profissão, né? Comentem, a gente pode debater essa questão, né? Assim como, quem sabe, aí produzir outros vídeos, né? Com resolução de novas questões de concursos. Muito obrigado.